Boa noite, Yasmin. Então, passei algumas coisas aí para vocês, deixei lá, tá? No trabalho lá para fazer lá, hein? Valeu? Então, foi um dos maiores erros que nós tivemos aí dentro do Poder Judiciário, um absurdo que tem lá. Tem muita coisa para ser discutida. E aí vocês fazem um trabalho aí para a gente poder analisar lá depois isso aí, tá? Professor, Oi, posso fazer uma pergunta referente ao roteiro do júri? pode. Na parte que entra, que o senhor numerou, no número 4, artigo 460, colocação das testemunhas. Poderia ser a colocação dos informantes também ou somente testemunhas? Informantes também. Não teria nenhum problema não quando ele fala que antes de constituir o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas em lugar, né? Ficam todo mundo, tanto o informante quanto testemunha nesse caso, faz uma leitura ampla, tá? Ah, tá, obrigada. Porque quando ele faz o pregão, ou o oficial de justiça, ou o policial que está lá, às vezes é um policial militar que está fazendo pregão, aí eles não ficam perguntando, você é testemunha, você é informante, não tem nem como eles saberem disso. Na verdade, só vai saber se é informante ou se é testemunha na hora da audiência, porque o juiz, quando a pessoa senta lá, o juiz pergunta se ela é amiga, inimiga, se ela tem interesse na causa, e aí, dependendo da resposta, ele pode, né, colocá-la como informante. Então, vai ficar todo mundo no mesmo patamar nesse primeiro momento. Oi, Laísa. Vai ficar todo mundo nesse patamar. Tá legal? Então, vamos lá. Algumas coisas que eu quero ainda falar com vocês aqui a respeito dos jurados. Então, o 433 fala a respeito ao roteio presidido pelo juiz passear a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Então, sorteou os 25 jurados lá, vai ficar reservado aquilo lá. Então, vamos imaginar que vai ter um júri semana que vem e o juiz hoje já pode fazer o sorteio dos 25, já preparando, né, o plenário, né? O que eu quero chamar mais a atenção de vocês deixa eu só pegar aqui. 1, 4, 3, 4, são 25, 18. Bom, o 447 fala lá, o Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão conselho de sentença, ok? Então, é composto de 25 jurados, sendo desses 25, serem sorteados até 7, ok? Então, são 25 jurados ficam sentados lá nas cadeiras. Conforme ele for nomeando, for tirando o nome e fazendo lá a leitura do nome, como a gente conversou, a gente pode recusar até 3. Desses 25, 7 vão ser sorteados e, uma vez esses 7 aceitos, eles vão compor o conselho de sentença, ok? O que chama atenção aqui para a gente é que há um mínimo, né, dentro desses 25, um número mínimo de jurados para que o conselho de sentença, para que pelo menos a sessão possa ser instaurada, ok? Que é um número mínimo de 15. Então, dos 25, vamos imaginar que só compareçam 15 jurados. Se aparecer 15 jurados, poderá ser aberta, instaurada a sessão de julgamentos. Ok? Isso aí não tem nenhum problema. Tá? A lei permite isso. A questão toda que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: vamos imaginar que numa sessão de julgamento lá, né, o juiz
conta e fala assim, olha, nós só temos 13 jurados, 14 jurados, 12 jurados, chegando a um número bem lá embaixo mesmo, né? E aí, a questão toda poderá o juiz, em tese, né, instaurar a sessão? Não. Em tese, ele não pode instaurar essa sessão, ok? Porque a lei fala que tem que ter um mínimo 15 jurados. A pergunta e que a gente vai ter que avaliar, isso é uma construção, se vocês estiverem fazendo uma prova, por exemplo, objetiva de responder lá, marcar, né, qual o mínimo de jurados possível para instaurar uma sessão de julgamento no plenário do júri? 15, 10, 13, 20, 15, o mínimo é 15. Tá? Mas tem um caso que pode acontecer, e eu vejo, e alguns até falam que é possível, se tiver menos de 15 jurados, mas o promotor de justiça, né, ele já conversou com você lá nos bastidores, isso é comum a gente acontecer, e o promotor já tem a pretensão de pedir a absolvição do seu cliente. Né? Nesse caso, gente, a gente entende que não vai causar nenhum prejuízo para o réu não ter 15 jurados e dos 12, dos 13, dos 14 que estiverem lá, até dos 10 que estiverem lá, ser sorteado 7. Por quê? Porque o promotor de justiça ele vai requerer a absolvição do seu cliente. Então, não gera prejuízo para o cliente. A ideia, né, de você ter essa possibilidade, né, não impede, né, que o julgamento aconteça, porque não tem prejuízo para ele, né? Agora, se tiver, por exemplo, se o promotor insistir, né, na ideia de fazer o júri, o juiz também, sob a alegação, né, de que a sessão já está instaurada, só tem 14, né, isso gera nulidade no processo. Você não precisa participar dessa audiência, tá? Só tem um detalhe aqui. Se você, por acaso, tomar a atitude de sair, né, se retirar do tribunal do júri, lembrem-se, né, que você deve consignar isso em ata. Tá? Você tem que consignar em ata. O problema se eu tiver só 15 jurados, vamos imaginar um júri em que tenha 4 réus e eu só tenho 15 jurados, isso pode acontecer e acontece. Se cada réu pode recusar 3 jurados, se nós temos 15, se o advogado quiser, não tem o júri. Por quê? Porque à medida que for sorteado o nome de um jurado, o advogado levanta a mão. Imagine que são 4 réus com 4 advogados diferentes. Os advogados vão conversar entre si. Vamos imaginar que a tese defensiva seria, né, olha, o crime aconteceu há pouco tempo, né, o clamor público ainda está muito em cima. Já que só tem 15 jurados, né, os réus estão presos mesmo, sabem que vão continuar presos. Vamos fazer uma coisa chamada estouro de urna. O que é isso? Cada um pode recusar 3, 4 vezes 3, 12. Sobraria só 3 jurados. Logo, consequentemente, não pode ser instaurada uma sessão de júri com apenas 3 jurados. Então, bastaria que todos usassem o direito, né, de recusa. Né? Isso é simples de fazer. Um recusa uma hora, o outro não recusa na outra, e assim vai fazendo alternativamente até fazer o estouro. Né? Então, é possível. Por isso que se tem 25 jurados. Aí, se tem os 25 jurados, é que dificilmente você vai alcançar o estouro de urna. E aí, dificilmente, também vai acontecer o adiamento do júri. Então, portanto, a ideia de se ter 25 é para evitar o estouro de urna, que a gente chama. Mas volto a afirmar, se for... fala. Deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa que é convocada para participar do júri, ela é obrigada
Ela é obrigada, com exceção de algumas pessoas que tem lá na lei, E presidente da se ela não República, quiser, ela paga alguma multa, alguma coisa? paga multa, fica. Ela paga multa, sim, Sara. Aqui no artigo, vou achar para você aqui. Ó, o serviço do júri obrigatório 436. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos, tá? Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos ou deixar de ser alistado. Aí, porém, em razão de cor, raça, por aí vai. E a recusa justificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado, ok? E o 437 fala quem é que está isento, tá? Aí fala presidente da República, o governadores, membros do Congresso, magistrados, alguns estão maiores de 70 anos, entendeu? Aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento, se tiver algum impedimento muito grave, tal como, por exemplo, uma enfermidade que a pessoa não pode ficar horas sentada, ele pode ficar isento. Mas, no geral, todos são obrigados a aceitarem, porque é um serviço cívico, né? Na verdade, é essa, né? Então, em tese, Qualquer um pode ser convocado para o tribunal do júri ou a pessoa se inscreve? Qualquer um pode ser convocado, mas você pode se inscrever se você quiser. Você vai lá no tribunal, procura lá, por exemplo, a secretaria de um tribunal do júri daquele e manifeste seu interesse de se inscrever para ser colocado à disposição para ser jurada, entendeu? Não tem nenhum problema nisso, não. Tá? Entendi, obrigada. Nada, a pessoa pode. E até dizem, né? Eu nunca fui jurado, não, porque eu não quis experimentar essa ideia de julgar um próximo, não. Mas eu conheço várias pessoas que foram para ter essa sensação de julgar um próximo, né? E, enfim, é uma experiência, né? Não tem nenhum problema, não. Mas qualquer um pode. Então, a ideia de se ter um mínimo de 15 é para evitar o estouro de urna. Um mínimo de 25. Mas se tiver abaixo de 15, é o que eu estou falando para vocês. A questão que eu quero trazer para vocês imagine que vocês estejam fazendo uma prova da ordem, que aí é mais flexível, ou a defensoria pública, e cai uma pergunta subjetiva para vocês, né? Valeu. Cai uma pergunta objetiva para vocês, subjetiva no sentido seguinte: olha, instaurada a sessão de julgamento, só compareceram 13, 14 jurados, né? O promotor de justiça já havia manifestado o interesse de requerer a expulsão do seu cliente. É possível a instauração do processo? Sim, é possível sim, tá? Aí é questão do promotor, o juiz ir ao magistrado e conversar, excelência. A todo mundo aí, o promotor vai requerer a absolvição do réu, né? Então, não tem por que a gente adiar, até por questão do princípio humanitário. Vamos colocar um ponto final no processo, né? Com o objetivo de enfim, atrapalhar a vida das pessoas. Aí vamos imaginar, para complicar um pouquinho mais a história, vamos imaginar que o 463 fala lá, comparecendo pelo menos 15 jurados. Então, onde diz que só pode comparecer, que tem que comparecer no mínimo 15 jurados, é o 463. Isso tudo está lá naquela listinha que eu coloquei para vocês do roteiro do júri. Mas vamos imaginar que agora o promotor chegue para você, converse com você e faça o acordo, que vocês estão fazendo um acordo ali por baixo, né, nos bastidores, ninguém está sabendo disso, só você, juiz e promotor. E aí, lá na sustentação oral, aí que é o problema, na sustentação oral, o promotor de justiça não pede absolvição do seu cliente, e ele vem te dar-lhe uma volta, pede a condenação do seu cliente. Né? Questão muito complicada. Por quê? Porque provavelmente já está consignado lá na ata, e o juiz deve ter colocado isso, que foi feito um acordo entre as partes para que a sessão fosse instaurada. Né? Bom, gente, é complicado. Né? Ou você vai tomar a atitude de se retirar do plenário, que é complicado, mas
seria possível, mas você teria que pedir para consignar na ata. Ou, no seu momento de sustentação de oral, na sua sustentação oral, você pode vir pesado em cima do promotor, né? Eu acho que eu iria chamá-lo de moleque para baixo, né? E ia falar, e aí ia requerer consignar na ata, na minha fala, eu ia expor para os jurados, senhores jurados, aqui, na verdade, o que está acontecendo hoje é a realização de um papel de um moleque, de um traíra da justiça, porque o promotor de justiça acordou comigo perante o magistrado de que ele ia requerer a absolvição do réu. Por isso foi instaurada a sessão quando tinha 12 jurados, quando a lei não permite. E esse advogado, confiando nas palavras desse promotor de justiça, que não merece crédito nenhum pelo papel que ele está fazendo, então eu vou requerer a nulidade, né, do julgamento, porque a forma como ele está fazendo, a proposição da colocação de qualquer um dos jurados, dos senhores aqui, sem desmerecimento nenhum, causa prejuízo para a defesa, porque eu, por exemplo, não fiz o trabalho que eu costumo fazer, que é selecionar os jurados, já que eu confiei naquele promotor. E o que é selecionar os jurados? Não é que os outros sejam melhores que os senhores, mas é a questão de estratégia da defesa. Então, eu já vou logo lhe informar que o papel do promotor não pode ser levado, né, como um papel de um homem íntegro, porque não é o papel que ele está fazendo aqui, não é esse. E aí você vai discorrer, tá, gente? Tem que bater pesado na história e ficar consignado na ata que o promotor de justiça já tinha acordado em anuência do juiz de que ele iria pedir absolvição, tá? Provavelmente, se os jurados acatarem a tese do promotor, você consegue anular esse julgamento, porque o mínimo lá teria que ser 15. Mas eu nunca vi isso acontecer, mas é possível acontecer. Eu já tive casos, já escutei casos que o promotor e a defesa, por terem menos de 15, o promotor fez o requerimento, conversou com o advogado, eu vou pedir absolvição, não tem jeito, como pedir condenação, eu vou pedir absolvição. Vamos estar lá e vamos resolver esse processo? Não, pô, não tem nenhum problema. Qualquer acordo que vocês façam, até ainda dentro desse contexto, gente, é possível, tá, fazer um acordo, você e o promotor de justiça, para um determinado crime. Então, vamos imaginar que o seu cliente esteja atuando lá, esteja sendo acusado por um homicídio qualificado, ok? E aí você chega para o seu cliente e fala, olha, não tem nenhuma condição de absolver você, não tem condição, está claro aqui a prática desse homicídio, o promotor vai requerer essa condenação e a gente vai ter complicação. Você me permite fazer uma proposta para o promotor de justiça, fazer um acordo com ele, fazer alguma proposta? Bom, se o seu cliente achar que sim, você vai falar qual é a proposta cabível, aí cabe você analisar o caso concreto e as chances dele, e ir lá no gabinete do promotor, e, doutor, tudo bom? Sou o doutor fulano de tal, vou fazer o plenário com o senhor. Tem possibilidade de nós fazermos algum acordo? É possível isso acontecer, tá bom? Então, tem promotor de justiça que vai ouvir você. Qual é a proposta? Tira as qualificadoras que o meu cliente ele vai se declarar culpado, por exemplo. Então, o promotor poderia muito bem entrar num acordo, tá? Se o promotor não quiser, também ele não é obrigado. Da mesma forma, vamos imaginar que você tenha um caso em que você tem acho que você analisou e tá difícil de ouvir, por quê? O som aí tá ruim? Tem gente com fone aberto aí. Tem gente com fone Fecha aberto o fone aí, gente. Fecha o fone, senão eu vou fechar de todo mundo. Aí vocês não vão conseguir perguntar. Deixa para abrir só quando for perguntar. Ou então digita que eu respondo. Então, porque fica ruído. Aí, ou eu fecho aqui ou vocês fecham. Eu preferia que vocês fechassem de vocês
e perguntasse quando for, abrisse quando for perguntar. Então, gente, a questão toda é o promotor de justiça pode vir com a proposta de vocês, doutor? Pô, eu tenho a proposta para o senhor da gente fazer um júri. É possível. Se você achar que é viável o acordo que ele está propondo, você faz. Se você achar que não, você agradece a ele, né, a ideia, mas que você prefere não fazer acordo e tocar a vida, ok? Bom, dessa questão do acordo, tem juiz que é favorável, não é de se meter, não. Tem juiz que fala, ó, gente, eu não quero saber desse negócio de acordo, vocês decidem o que vocês vão fazer e os jurados que vão decidir. Até porque os jurados, gente, eles podem decidir ao contrário. O promotor pode pedir até a absolvição do seu cliente e os jurados entenderem que vai condenar. E aí, pelo princípio da soberania, né, dos votos, vai ser considerado culpado e vai ser condenado, né? Depois você vai ter que brigar lá em cima com a ideia de anular o julgamento, por algum motivo qualquer. Mas, por isso que quando acontecer a ideia do promotor de justiça em plenário fazer a sustentação oral e argumentar, né, requerer os jurados a absolvição do seu cliente, ainda assim o juiz ele é obrigado, ao final da fala do promotor, ele é obrigado a abrir prazo, né, que é só 1h30 para você fazer sua sustentação oral, ok? Na sua sustentação oral, ainda que o promotor de justiça tenha requerido aos jurados a absolvição do seu cliente, não use a seguinte opção. Senhores jurados, você fez a saudação, que depois eu vou explicar na oratória, você fez a saudação que tinha que fazer e depois você vai falar para o jurado. Senhores jurados, o promotor de justiça, ele que é o órgão acusador, requereu a absolvição do réu. Assim eu confirmo a pretensão e peço que os senhores realmente absolvam. Muito obrigado, bom trabalho para todos, boa tarde. Bom, se você fizer isso, é uma defesa, tá, gente? Você fez a sustentação oral em 5 minutos, em 2 minutos. Isso não é bom. Mesmo que o promotor tenha lá já esclarecido, gaste um tempo tocando nos pontos principais pelo qual o promotor deveria e requereu a absolvição do seu cliente, para você efetivamente tentar convencer os jurados de que deve ser absolvido. Em regra, os jurados sempre acompanham o pedido do promotor, né? Que é meio complicado. Nos dois sentidos, gente, estou falando isso nos dois sentidos. Porque às vezes o cara deveria ser condenado e os jurados não querem ouvir o que deveria ser. Você, defesa, óbvio, vai acompanhar. Mas o que eu estou querendo dizer ainda que o promotor peça absolvição do seu cliente, os jurados não estão obrigados a absolver. Essa é a primeira questão. Segunda, na sua fase de sustentação oral, no debate oral, você pode fazer lá o agradecimento num bom sentido de que ele entendeu e viu a verdade, portanto, por isso que ele está requerendo, né? E você ratificar mostrando os pontos pelos quais realmente o seu cliente deve ser absolvido. É óbvio que eu também não vou gastar 1h30, mas também não vou gastar 5, 10 minutos. Eu vou gastar um tempo que eu achar que seja razoável para ratificar, né, confirmar e demonstrar que realmente o meu cliente deve ser absolvido, tá? Então, a ideia é não ficar inerte no sentido de que o seu cliente, já que o promotor pediu, o júri está aceito. Porque da mesma forma que ele pede para condenar, ele pode absolver, da mesma forma que ele pede para absolver, o júri pode condenar. Isso aí é questão de soberania, tá? Mas a regra é que, geralmente, eles acompanham o requerimento do promotor de justiça. Tá? Então, são pontos importantes que vocês vão ter que avaliar no caso concreto. Então, na prova, se fizer a prova objetiva, vou fazer a prova da ordem, cair a questão objetiva. Qual o mínimo de jurado para a instauração do júri? 15, acabou. Na prova subjetiva, cai lá, é possível instauração do júri com menos de 15 jurados? Ponto. Ele está te pedindo para você dar um parecer. Aí você tem que dar um parecer. O que você tem que fazer? Em regra, não. Por força do artigo 463,
né, para evitar prejuízo para o réu. Ponto. Porém, caso haja o interesse do promotor de justiça e já tenha manifestado, através de um acordo com a defesa, de que irá requerer a absolvição do réu, é possível porque não gera prejuízo. Ponto. Você vai discorrer sobre isso aí e vai ganhar notão, tá? Mas, no caso concreto, tem que ficar esperto, tem que ficar atento ao que está acontecendo, entendeu? Porque no plenário é tudo muito, muito rápido, né? No plenário não tem como você ficar inerte nisso. O 473 começa a falar da instrução, ó. Prestado o compromisso pelos jurados, porque uma vez sorteados, os jurados irão prestar o compromisso de dizer a verdade, ok? Aqui, ó, o 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão, assim prometo. Ok? Então, eles fazem lá o voto. O 473 fala lá, prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante ou o defensor tomarão sucessivamente e diretamente as declarações do ofendido. Reparem que aqui, tá? Reparem que aqui há uma inversão na questão do depoimento, né? Por quê? Porque lá no 212, ó, quando é crime de... Tanto no 212 quanto na primeira fase do júri, ó, o 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com causa ou importarem na repetição, e outras já respondidas. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. A regra é que, tanto no processo comum, no juiz singular, roubo, furto, estupro, por aí vai, ou ainda na primeira fase do plenário, do tribunal do júri, que só está juiz, promotor e advogado, quem começa a fazer as perguntas é as partes, ok? Então, ele, no 473, em plenário, inverte a regra, porque fala lá, o prestado compromisso pelos jurados será iniciada a instrução pela qual o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, ok? Então, a pergunta começa pelo juiz e não pelas partes. Isso aí é uma questão que a gente vem discutindo, mas é legal e está em lei. Então, nesse caso aqui, do plenário vai começar com o juiz para o ofendido, ok? Tá? Para a inquirição das testemunhas arrolada pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente. Tudo nessa ordem. Então, se eu arrolei uma defesa, se eu arrolei uma testemunha, eu começo a perguntar. Depois o promotor vai perguntar e depois o juiz vai perguntar, no caso da testemunha. É a mesma coisa, o promotor rolou uma testemunha. Quem começa a perguntar pela testemunha rolada por ele é quem? O próprio promotor, depois a defesa. E depois o juiz, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Se questiona se o juiz poderia fazer ou não, ainda está uma discussão muito grande isso aí, mas certo é que ele faz e pode, por lei, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, referente à desistência, eu estou até estou escrevendo sobre isso aí, cuidado quanto às provas a serem produzidas, tá? Uma vez que você definiu provas que vocês querem produzir, e aí, gente, a prova que foi produzida lá no início do processo, ela já foi juntada nos autos. Uma vez juntada nos autos, ela não sai dos autos, entendeu? Então,
O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é cuidado quando vocês forem produzir provas, seja documental, seja requerimento de perícia, seja prova testemunhal. A prova que for, vocês precisam ter cuidado, porque, lembrem-se, o juiz ele pode utilizar, valorar, e os jurados também podem valorar a prova que você utilizou, que em princípio seria para beneficiar o cliente, eles podem usar para prejudicar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, cuidado para você não produzir prova contra o seu cliente. Então, tudo depender dos casos. O que eu quero também chamar a atenção de vocês é, se eu arrolo uma testemunha, por exemplo, vamos supor que eu esteja na primeira fase, arrolei 8 testemunhas. Quando eu arrolo essa testemunha, pessoal, essas testemunhas, elas são do processo. Ela não é minha testemunha, ela foi arrolada por mim. A mesma coisa o promotor. A questão toda eu posso desistir dessa testemunha? Ou seja, se for antes da audiência, você até pode desistir dessa testemunha. Tá? Você pode peticionar o juiz, desistir dessa testemunha, porque essa testemunha foi juntada, mas ela ainda não foi produzida a prova, então eu não posso retirar. Tá? Então eu posso retirar. Agora, no dia da audiência, isso é uma questão que todo mundo discute. Imagine o exemplo que vocês me perguntaram ainda agora, né, das testemunhas ficarem lá. Pode ser informante ou não. Vamos imaginar que no dia da audiência foi feito o pregão e as testemunhas já estão na sala. Né? O que acontece em regras? Quando o juiz faz o pregão lá, aberto a audiência, gente, já era, essas testemunhas estão ali, eles vão ter que ser ouvidas, exceto se as partes não quiserem mais ouvi-las. Mas vamos supor que o promotor, o promotor fala, eu vou dispensar a testemunha X. Se você, defesa, não quiser, você fala, não, excelência, a defesa quer ouvir a testemunha. Doutor, mas a testemunha foi rolada pelo Ministério Público. Sim, mas a testemunha não é do Ministério Público, ela foi rolada pelo Ministério Público, a testemunha do processo, pelo princípio da comunhão das provas. Uma vez produzida, uma vez arrolada, ela pertence ao processo. Porque ele deveria ter desistido antes da instalação do julgamento, ok? Se não, gente, vocês correm o risco da parte contrária querer produzir. Eu já fiz isso. O promotor desistiu da testemunha, o juiz já tinha aberto o plenário, o promotor desistiu da testemunha, aquela testemunha não tinha falado para não comprometer as outras minhas, que eram 5. Quando ele falou isso, eu falei, não, excelência, o juiz já ia dispensar, só abrir mão, você não quer mais não, doutor? E o juiz já ia tocar o barco, pedir a palavra, excelência, pela ordem, eu tenho interesse em ouvir essa testemunha, sim. Doutor, não foi o senhor que enrolou, não, foi o promotor. Eu falei, sim, isso aí eu sei. Mas, pelo princípio da comunhão das provas, se ele tivesse que desistir, tinha que desistir antes da instalação do plenário. Uma vez instaurado o plenário, aberto os trabalhos, essas provas fazem parte do processo. Ele não fez isso. E os jurados têm direito, já que vão ser eles que vão julgar, de ouvir aquilo que a gente quer perguntar. Professor, posso fazer uma adenda na sua fala? Fala. Então, o senhor falou que na lista das testemunhas rolam 8, só que na outra aula 8 testemunhas. São 8 ou são 5 que pode rolar? 8 na primeira fase e 5 na segunda. Ah, tá. Isso aí que me gerou essa dúvida. Então, cada fase tem a quantidade de testemunha. No caso do júri, Não, beleza. É isso aí, professor. Valeu, obrigado. Tá, o 422 fala pra gente, tá isso. O 422, ó. Ao receber os autos, que autos são esses? Terminada a primeira fase, os autos vão ao juiz. Ele já, vamos imaginar que ele pronunciou o cliente. Lá na primeira fase, você pode rolar 8, que é a audiência que vai ser realizada na frente do juiz e promotor, não tem jurados. Então, você pode rolar até 8. Aí vamos imaginar que ele pronunciou o seu cliente e levou ele a júri. Vai ter plenário. Então, agora vai para o 422. Ou seja, ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação
do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para um prazo de 5 dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5. Então, em plenário, você não tem 8, você tem 5, tá? Alex, e nos dois casos, se for na primeira fase que for 8 ou na segunda 5, é por fato, lembra disso. Então, se o cara praticou 3 crimes, se tiver conexão, você pode rolar 24 testemunhas ou pode rolar 15 testemunhas, ok? Possa rolar até mais. Se eu tiver 5 testemunhas de fato, do fato, que viram os fatos, e te quiser rolar mais 3 como informante, que informantes são esses? Para falar bem do meu cliente, para os jurados, que ele é uma pessoa boa, de família e tal, dentro dessas 5 não contam, na verdade, as informantes. Eu posso ter até 8, 9, 10, ok? Não tem nenhum problema nisso, não. Falou? Então, alguma pergunta aí? Então, o 473, né, ele vem e fala lá para a gente, ó. Então, o cuidado que eu quero que vocês tenham é na questão dessa dispensa aí, tá? Na questão dessas dispensas de quem quer que esteja falando. Quero chamar a atenção de vocês para ter cuidado. Quando for produzir uma prova, olhem com calma, porque vocês têm que ver se essa prova será útil, né, ou se ela não será uma arma entregue na mão do adversário, né, na mão do Ministério Público. E prova testemunhal, eu sempre falo, procure entrevistar suas testemunhas antes, ok? Porque você tem que saber se essa testemunha viu o fato, como ela viu. Você tem que saber se a testemunha é uma testemunha equilibrada, sabe se expressar bem. Você tem que explicar para a testemunha quais as perguntas que você vai fazer e provavelmente quais a resposta que ela deve ofertar. Não estou falando de você plantar, é você saber dentro do que você vai perguntar, orientar a resposta. Isso é possível. Você pode orientar ela e no sentido das perguntas que poderão ser realizadas pelo promotor de justiça, tá? Então, cuidado com essas coisas. Testemunha de caráter, tá? Cuidado. O que é essa testemunha de caráter? Que são os informantes. É quando o sujeito leva ele lá e junta e fala, você pede essa testemunha para ele lá para falar bem do réu. O que é falar bem do réu? Quais são as perguntas que você faria para ela? Tudo bom, dona Maria? Tudo bom. A senhora conhece o réu? Conheço. Ela vai responder, óbvio. A senhora sabe alguma coisa, algum ato que prejudique a conduta dele como cidadão? Não, ele é uma pessoa maravilhosa. Trabalhador, sempre sai de manhã, chega à noite. A senhora sabe dizer se ele é um bom chefe de família? Sim, aparentemente sim, está sempre com a esposa, com os filhos. Ele ajuda lá na comunidade, a pessoa participativa, né? Ah, tá ok, muito obrigado, estou satisfeito. Você está fazendo o que aqui? Está mostrando para os jurados que o réu é uma pessoa maravilhosa. Vai passar a palavra para o promotor. O que o promotor pode perguntar? Tudo bom, dona Maria? Tudo bom. Dona Maria, como é que a senhora ficou sabendo desses fatos? Dona Maria ficar gaguejando lá vai ser complicado. Você tem que orientar ela, que provavelmente ele vai perguntar. E ela pode muito bem falar através do advogado que me contou o que aconteceu. Ele falou isso, não tem nenhum problema, né? Ou através da televisão, se for um fato que tenha saído, ou através de vizinhos. O que os vizinhos falaram para a senhora? Cuidado, tem que orientar ela. Se o cara realmente efetuou o disparo, ela não vai poder falar que ele deu um disparo. Não, pô. Se a tua tese é a linha de defesa, é legítima defesa, dona Maria, se o promotor perguntar o que a senhora está fazendo, né, a senhora responde que, segundo os vizinhos, a suposta vítima, agrediu o réu e aí a senhora soube que houve o disparo de arma de fogo. Houve o disparo de arma de fogo, não foi ele que disparou. Deixa o promotor lá. Então, vocês têm que orientar, porque ninguém é bobo nesse jogo. Está todo mundo sentado ali, prestando atenção e tem suas técnicas para poder argumentar. Você não orientar a testemunha... Oi. Fala. Vou fazer uma pergunta sobre essa questão dos informantes aí.
A testemunha, ou melhor, o informante, sempre que eu estiver fazendo pergunta para ela, eu não posso fazer pergunta direcionada ao fato, e sim sobre o meu cliente? Cara, informante, se o informante viu os fatos, eu posso fazer pergunta. Então, vamos supor que seja um primo, um irmão, ele não entra como testemunha, ele entra como informante porque tem interesse na causa. Aí eu posso fazer perguntas sobre o fato, porque ele viu. A regra é que as testemunhas informantes, a regra é que não viram os fatos. São pessoas que conhecem, por exemplo, o réu, geralmente testemunha de informante, né, na qualidade de informante, ela é rolada pela defesa, porque a defesa está tentando mostrar para os jurados que o réu é uma pessoa do bem. Então, você está tentando mostrar o caráter, né, a qualidade dessa pessoa para a sociedade. Tá? Agora, se ele viu os fatos, você pode fazer qualquer pergunta que você achar que seja cabível. Entendi. Então, a diferença de um para o outro é quase nenhuma, né? A diferença de um para o outro é que a testemunha e o informante são duas. Se o informante, se ele mentir, ele não sai dali preso. Ele não pratica falso testemunho, porque ele é um informante. Em tese, ele tem interesse na causa. Então, o juiz, quando for valorar a sentença, em caso de condenação, ele vai ponderar de uma forma mais abrandada no depoimento daquele informante, porque ele sabe que aquela pessoa pode estar contaminada pelo sentimento do amor, da solidariedade em querer ajudar o amigo, o familiar. Então, o juiz vai ponderar de uma forma bem branda. Quanto à testemunha, não, a testemunha ela é obrigada a dizer a verdade. Se mentir, ela sai de lá presa, ainda pratica o crime, entendeu? Então, tem um peso na valoração para o juiz. Né? Por isso que ele pergunta, a senhora é amiga, inimiga de uma das partes? Não, sou amiga não, tá? Sou amiga não. Ah, mas a senhora não mora perto? Não, moro perto, conheço. Ah, se você não trabalha com ele, trabalha, mas não frequenta a casa dele. Amigo é isso, é frequentar, ter laços mais íntimos, né? O fato do cara trabalhar com uma pessoa não quer dizer que ela é amiga. O fato dele morar na mesma rua com uma pessoa não quer dizer que ele seja amigo. Então, você tem que orientar o seu cliente. O juiz, quando perguntar, a senhora frequenta a casa, passeia, passa o dia junto? Não. É bom dia, boa tarde, boa noite, né? E cada um segue sua vida, se isso for a realidade dos fatos, tá? Então, tem a diferença da testemunha para o informante, no sentido de que o amigo social não existe amigo social, né? Existe o amigo social que a gente fala nesse sentido, né? A gente trabalha junto, mas eu não tenho intimidade com a pessoa, né? Então, eu não posso dizer que eu sou amigo, né? Eu trabalho junto, nós temos um convívio social, aí é diferente. Podemos frequentar os mesmos locais, podemos bater um futebol junto e às vezes não ser amigo. A gente entra, opa, tudo bem, tudo legal, beleza. Acabou o jogo, cada um vai para sua casa. E às vezes vocês nem tomaram uma cerveja junto, nunca conversaram, nunca frequentaram a casa um do outro. Isso que é o amigo, né? Então, não tem muito. Mas é o que eu estou falando. São coisas que vocês podem explorar. Por exemplo, eu tive um caso que uma das testemunhas, ela foi lá para bombardear meu cliente. E a vítima e uma suposta segunda vítima, que era a irmã do réu, irmã da esposa do réu, moravam ali há 15 anos. Aí a mulher falou, aí essa testemunha que o promotor lá rolou, falou assim, não, mas eu perguntei para ela, depois que o promotor fez um monte de perguntas, né? Mulher mó fofoqueira, dá para ver que era fofoqueira, estava tudo montado, falei, pô, não dá para ficar quieto. Perguntei, quanto tempo a senhora mora lá? Ah, eu moro lá há 17 anos, tá bom. Quanto tempo a senhora fulano de tal mora lá? Que era a mãe de uma das vítimas, que é irmã da esposa do réu. Então, era uma briga meio de família. Aí ela falou assim, ela mora lá mais ou menos no mesmo tempo que eu. Eu falei, tá. A senhora frequenta a casa da fulana de tal? Ela, sim, frequenta. Mas não sou amiga. Pô, eu falei, tá bom. Aí, então, a senhora já viu o réu lá outras vezes?
Ah, não. Eu falei, pô, como é que pode uma pessoa morar 17 anos ali, o réu frequentar a casa da família, né, da irmã, da esposa, e ela nunca viu? Aí eu falei para ela, a senhora está com um problema aí o seu, como é que eu falei? Gente, foi até engraçado. Eu falei, o seu plantão de fofoqueira não está muito atualizado não, hein? Porque a senhora está se contradizendo, né? Aí, assim, estava no plenáriozinho, então deu para falar isso numa boa para ela. Porque, pô, não dá, a pessoa estava se contradizendo. Então você tem que pegar essas falas, né, e transformar. Cuidado que o promotor está lá do outro lado também, pegando as suas falas, as suas perguntas e as respostas dela e vai aproveitar alguma coisa, tá? Então, testemunha, gente, é uma coisa muito complicada, tá? Não é à toa que ela tem o velho ditado que ela é considerada a prostituta das provas, não é isso? Porque ela se vende, ela tá com sentimento de amor, ela está com sentimento de ódio, sentimento de vingança, enfim, tem um monte de coisa envolvida aí nesse negócio. Então, nem sempre você vai avaliar de uma forma pura e cristalina aquela testemunha. Por isso, e quando o juiz vai julgar, e a gente está batendo nessa tecla de provas, é porque é um conjunto probatório. É prova documental, é prova pericial, é o próprio interrogatório do réu, que é meio de prova, meio de defesa, é o próprio depoimento da vítima, se tiver ali, você vai ter que avaliar, você vai ter que fazer um conjunto, né? Uma montagem de lógica para tentar chegar à proximidade daquilo que poderia ser o justo. Lembre-se, o fato já aconteceu, nós estamos falando de fatos históricos e estamos na realidade, gente, não existe a chamada prova, a verdade real, não existe prova verdade real, gente, não existe. O fato já aconteceu, todo mundo que está ali está impregnado por uma série de sentimentos, até por questões de inteligência, por ignorância, por sentimento que eu acabei de falar, de ódio, amor, interesse social e por aí vai, por corrupção. Então, assim, a verdade real ali não existe. O que a gente tenta fazer, eu venho falando isso também, é minimizar, né, o erro judicial e ofertar ao juiz elementos para que ele possa decidir. Nem o próprio magistrado, gente, consegue entender, consegue ter a certeza se aquilo ali foi realmente daquele jeito, se foi crime ou se não foi. Tanto é verdade que a confissão do réu, se ele confessar e o juiz, ao analisar os autos e entender que essa confissão dele não é real, não condiz com as outras provas, o juiz pode absolvê-lo. E deve. Né? Aí vai ter que se apurar por que ele está assumindo aquela culpa, que em tese não assumiria. Entendeu? Certa vez aconteceu um fato desse que eu não peguei esse caso, não foi a pessoa comentando comigo que tinha praticado um crime e que ele não estava satisfeito com a defesa dele e tal, mas que tinha uma pessoa que ia assumir o caso, ia assumir o crime, né? E a proposta, o acordo foi que ele iria pagar para essa pessoa o aniversário de 15 anos da filha dele, e mais um valor lá. Então você veja que não era júri, né? Era crime de juiz singular. Mas você veja que a gente não pode falar em verdade, gente. Verdade real, ela não existe nesse caso, tá? E ele estava me fazendo uma consulta jurídica e eu estava ali como advogado, eu ouvi, ele não estava nem como professor. Mas eu falei para ele que ele deveria continuar com o advogado dele, porque na verdade o advogado parecia até que estava trabalhando bem, tá? Acho que ele que estava muito ansioso com algumas coisas e talvez com medo de dar errado essa ideia dele. Mas vejam como é grave a situação. Então não dá para se falar em verdade real. A minha experiência, de tudo que eu leio, psicologia, psiquiatria, gente, cara, não existe verdade real. Estamos falando de fato e estamos tentando reconstruir
para chegar a uma conclusão. E nem sempre essa conclusão, mesmo que o sujeito tenha sido condenado, não dá para você falar que foi 100% que o cara foi absolvido ou foi condenado. Ainda referente às questões de provas, né? Cuidado com as provas periciais, ok? Provas periciais utilizadas lá no plenário. Então, se tem a pretensão de produzir prova pericial, você pode contratar uma perícia particular, você que eu falo é a vítima, o réu, né, ele que vai pagar isso, ou se for realizada uma prova pericial, você vai poder participar de forma ativa também no que diz respeito a essa produção. E essa prova vai ser produzida por um perito judicial, né, do próprio Estado. Mas que você pode fazer uma série de questionamentos. Só me faça questionamento se efetivamente ou for beneficiar o seu cliente. Né? Se o laudo está mal feito, deixa o laudo mal feito, porque você pode explorar ele mal feito no plenário e ir lá e explicar que, na dúvida, tem que favorecer o réu, em dúvida o réu. Você não vai pedir para o perito esclarecer, por exemplo, que o disparo de arma de fogo estava à distância mais perto, se você quer alegar que estava mais longe. Por quê? Se você pedir um esclarecimento, ele esclarece, aí estraga a sua tese defensiva. Então, não faça esse tipo de coisa. Cuidado com as perícias, tá? Então, perícia, você tem que ter esse cuidado. Então, lembre-se, prova que eu vou juntar no processo é um momento crucial, que eu vou definir já desde a minha defesa preliminar, porque se eu juntei lá atrás já a defesa preliminar, ela pode ser utilizada no processo, no plenário, você não pode arrancá-la dali, ok? Então, tenham muito cuidado na hora de produzir essas provas aí, porque é de extrema relevância para vocês. Outro detalhe, os jurados podem fazer perguntas às testemunhas, à vítima e ao réu, tá? Ó, as partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se referirem, ok? Então, eles podem requerer, só que o jurado ele não faz pergunta direta. O jurado, depois que uma pessoa presta o depoimento, ou réu, o interrogatório, o juiz vai perguntar: algum jurado tem alguma pergunta para ser feita? Se eles falarem que sim, algum falar que sim, é entregue para ele um papel e uma caneta para que ele escreva ali e dê para o juiz, porque o juiz possa ler para saber se aquela pergunta é pertinente, porque ele pode não ter o conhecimento técnico, provavelmente não vai ter, ou se essa pergunta vai, né, contaminar alguma coisa no processo. E o juiz que vai definir se essa pergunta será realmente lida em plenário. Se o juiz entender que essa pergunta é pertinente e que o réu, que o jurado está com dúvida, né, em algum ponto a ser esclarecido, o juiz lê a pergunta e a parte que estiver sentada ali vai esclarecer, vai perguntar, ok? Nesse contexto, eu sempre fico pensando, né, no que pode acontecer. Vamos imaginar que o promotor já foi pergunta de, vamos imaginar que seja uma testemunha, por exemplo, de acusação, mas pouco importa agora. Vamos imaginar que o promotor fez a pergunta, você terminou a pergunta e o juiz pergunta para o jurado: alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos supor, né, que um jurado faça uma pergunta, o juiz leia essa pergunta e dessa pergunta vem uma resposta que poderá ser explorada por alguma das partes. Em tese, as partes não podem fazer mais perguntas, tá, gente? Mas eu, como sou sempre um pouquinho assim, meio contrário a essas coisas, eu acho que a gente deveria refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes é uma pergunta que vai abrir um leque para tantos outros e trazer esclarecimento, né? Talvez, se isso acontecesse comigo, eu pediria a palavra pela ordem e iria complementar a pergunta. Você vai correr o risco do juiz falar: doutor, você já teve a sua oportunidade, portanto, eu vou indeferir a pergunta, né? E aí, me parece que vai estar indeferido.
Mas é raro, mas perguntam, tá, gente? Jurados também efetuam pergunta. É mais difícil, mas eles fazem perguntas sim, tá? Então, o 474, né? 474, né? Fala o seguinte, ó. A seguir, que é depois, né? Que o jurado, depois que for o réu interrogado, após o interrogatório do réu, que é o último ato, o réu é o último a falar. O 474 fala: a seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3, né, que é a partir do 185 lá. Então, parágrafo primeiro, o Ministério Público, assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente as perguntas. Ok? Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente, foi o que eu falei, tá? Não se permitirá o uso de algema no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, ok? Então, a lei ainda fala, salvo se absolutamente necessária a ordem. Então, gente, ó, cuidado, tá? Vamos imaginar que você está sentado lá, os jurados já estão sentados, o juiz fala, ó, vamos dar início à instauração da sessão do plenário do júri, ok? Meirinho, o policial, o oficial, seja quem estiver lá, vai lá e traga o réu, por favor. Chega o réu, algemado, e senta. E na frente dos jurados, o policial vai lá e tira as algemas dele. Gente, é questão de nulidade do processo, tá? Você já é passivo. O que você tem que fazer? Excelência, pela ordem. Pô, não, doutor, o que o senhor quer? Aquela delicadeza, né? Porque você está indo ali para estragar a festa deles, né? Eles querem fazer de qualquer jeito. Excelência, a defesa requer que sejam desfeitos os trabalhos, tendo em vista que ocorreu uma nulidade absoluta. Qual a nulidade, doutor? O réu entrou algemado, ó. E os jurados todos presenciaram. Isso é nulidade absoluta. Doutor, eu vou indeferir. Bom, se você indeferir, aí é questão de é o que eu falo para vocês, é questão de vocês decidirem o que vocês vão fazer. Conseguindo na ata que já está gerado um prejuízo, e aí depois você vai discutir para tentar provar lá em cima. E isso é difícil porque eles acham que se você participou é porque você tem que provar o prejuízo. Gente, eu não como provar um prejuízo na cabeça de alguém. Imagine que o seu cliente tenha sido visto algemado, entrou algemado, tirou a algema dele, e aí ele vem a ser condenado. Quem me garante que essa condenação não está contaminada, né, pelo medo de que as pessoas já criaram na sua mente pelo simples, mas grave fato do réu estar algemado? Ninguém pode garantir isso. Eu não tenho como provar isso. Nem um psiquiatra vai poder provar isso, porque ninguém vai entrevistar o jurado. Parece que quando a lei ela fala que é proibida a entrada do réu, né, algemado, é porque ela já está falando que aquilo ali, já reconheceu que aquilo ali gera uma alteração emocional, psicológica no jurado. Vamos imaginar, já aconteceu isso comigo, de eu estar fazendo júri, que o meu júri foi o primeiro júri de todos os jurados que estavam ali. Então, todos os jurados ali eram extremamente o quê? Inexperientes. Então, provavelmente, a emoção mexia com eles. Mais do que um jurado que já está acostumado a sentar lá e ver outros julgamentos. Ouvi que o cara cortou a cabeça, tirou o coração, fritou, essas coisas. O cara que está ali já ouviu aquilo ali, uma mais ou a menos, não faz diferença. Mas a pessoa que é a primeira vez, ela sente o peso, então estaria anulado. E aí, ou você faz e corre o risco depois de tentar, que infelizmente você vai ter que lutar para provar que houve prejuízo, ou você, né, manda consignar na ata e fala que você não vai participar dos trabalhos, porque é uma nulidade de respeito para com o réu, para com a lei, né, e para com você. E depois Professor, você vai brigar. Oi. essa nulidade que o senhor está falando,
é baseado no 564 ou não? 564, 571, tá tudo lá. Agora, o problema, Sara, o que a gente tem é que é o seguinte, ó, a nulidade ocorrerá, aí tá lá, no 564 diz, tá? Quais são as nulidades. O 571 diz qual momento você vai arguir a nulidade. Então, se o réu entrou, é no momento que ele entrou e sentou, quando ele tirou a algema, você já tem que falar, porque se você não falar que isso é nulo, preclui. Entendeu? Mas as nulidades estão no 564 e no 571, que a gente... Aliás, eu acho que vocês já estudaram nulidade, né? Já estudaram nulidade? O silêncio impera. Sim, né? Então, a questão toda, gente, olha só. Sara, nulidade, tem uma discussão muito grande de que muitos geram uma nulidade absoluta e tentam dar validade a essa nulidade absoluta sob o argumento que aquilo não foi uma nulidade, e sim foi uma prova ilegítima. Ok? Então, a gente fala que não existe esse negócio de nulidade absoluta e nulidade relativa. O que existe foi uma classificação há muito tempo atrás para diferenciar o que pode, o que não pode, o que eu posso relativizar, né? Ver com menos rigor um ato processual para anular um processo. O problema é que estão invertendo a ordem e jogando para a defesa a obrigação de provar que aquele ato, que é previsto como nulo, ele interferiu ou não no julgamento. Isso é absurdo. Então, a gente discute muito, vem discutindo muito essa questão da nulidade. Então, para a gente, eu sigo esse caminho também, né? Isso. Então, nesse contexto, eu também entendo o seguinte: pouco importa se é nulidade relativa absoluta, se é ilegítima ou é ilícita, se gerou alguma alteração ou houve um desrespeito à formalidade da lei, e provavelmente esse exemplo que eu estou te dando vai contaminar o julgamento, porque quem está sentado lá a gente não sabe, para mim isso aí é motivo para desfazer o julgamento. Se eu sou o magistrado, eu de plano já ia falar, eu vou ter que desfazer. Eu de plano iria fazer, porque eu tenho que preservar, gente. Quando eu falo isso, é porque a gente tem que preservar a legalidade do julgamento no sentido de ser justo. Agora, o resultado, né, se ele for condenado, se eu sou juiz e eu gosto de aplicar pena alta, eu aplico a pena máxima para ele, se for o caso. Mas eu tenho que respeitar a instrumentalidade, que é o processo penal, para chegar a aplicar o direito penal, que é o direito material ou não. Agora, se a gente ficar aceitando tudo isso como mera irregularidade do ato, ou ilicitude, né? Porque não houve prejuízo, ou houve prejuízo. Gente, a gente vai cair num problema que está acontecendo direto. Tudo agora pode ser feito de qualquer forma, e fala o seguinte: mas não houve prejuízo. Mas qual juiz pode afirmar se houve prejuízo ou não para algum jurado daquele? Que ele foi contaminado pelo medo? Qual desembargador pode avaliar isso lá na frente? Não tem como você avaliar isso. Então tem que anular, tem que acabar com o júri e nem instaurar e remarcar, pô. Mas aí eles querem fazer isso? Não querem fazer isso. Por quê? Porque a gente ainda tem um direito penal ainda, né, bem inquisidor, que não quer respeitar os direitos e garantias do réu. Foi até coloquei lá para vocês lá, não sei se vocês conseguiram ver, o interrogatório que a juíza estava fazendo de um réu, que o colega até interviu de forma correta. E aí a gente vê que a arbitrariedade, né, e o autoritarismo do magistrado é que quando ele sabe que ele está errado, ela responde para ele: só quer vir aqui praticar o ato, presidir a audiência, ela fala para ele. Ele foi até muito educado, ele falou: não, só quero que a senhora respeite a lei.
eu como sou um pouco grosso para isso, eu talvez falar, eu só quero que a senhora seja inteligente e cumpra o que tem que ser feito, né? E não ficar fazendo o que está fazendo. Eu não tenho muita paciência para essas coisas, não, porque aí é a maldade dela. Ela estava, quem viu, ou quem depois for ver, tá lá, ela narrava os fatos para o cara só confirmar. Você não pode deixar isso acontecer, porque ela está o quê? Induzindo a resposta. Isso me causa uma revolta, porque é uma maldade, porque está vindo de quem deveria estar impedindo que isso acontecesse, porque é ela ou ele que está presidindo a audiência. Então, teria que ser quem estava dirigindo o carro, que cor era o carro? Isso é pergunta. Agora, não é para chegar. O carro era cinza, né? Então o senhor estava sentado no banco da frente, que você ia pegar um fulano de tal, não é isso? Porra, tá de brincadeira comigo, né? Isso aí é uma vergonha E se você. o advogado ele não tiver uma postura do que ele tem que fazer também, já era, né? Perdeu a causa. Sim, isso é uma coisa que o advogado tem que estar preparado para isso. E ele rebateu. Mas a essência, Sara, era não ter que fazer isso. E o pior, aí faz isso e ainda tem que ficar brigando e ainda escutando umas grosserias, né? E aí, às vezes, a pessoa faz a gente ser grosso no bom sentido. Às vezes, a pessoa faz você pecar porque é absurdo tão grande que você acaba pecando. Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é porque se há um Estado juiz que ele está ali, né, para aplicar a lei, porra, é uma hipocrisia ele querer não observar a lei. Quer dizer que você está ali para aplicar a lei para quê? Para condenar? Porque a condução da forma como ela fez estava direcionado para o quê? Obter do corréu, coitado, que não sabe ainda das perguntas. Ainda mais ali que me parecia que era um defensor público, provavelmente que estava lá, não foi o cliente dele, foi um outro corréu, e a defensoria às vezes deixa correr solto, né? Talvez para não ficar batendo de frente com o juiz, não sei, enfim. Mas aí cabe realmente, Sara, a defesa tem que se manifestar, tem que mostrar conhecimento, tem que se posicionar, só que para tudo isso tem que ter conhecimento técnico, jurídico, conhecer o processo penal. Agora, quando eu falo conhecer o processo penal, é conhecer a lei formal, né? Não é só os fatos, é conhecer o que eu posso deixar, o que eu posso brigar, o que eu posso argumentar. E aí ele fez com muito louvor e que tem que ser feito. Mas eu já vi vários. Olha, aqui na capital tinha uma promotora que eu fiz até um júri com ela, que a primeira vez que ela foi fazer comigo, eu já cortei logo. Mas ela fazia isso direto. E eu ficava vendo lá, porque eu tenho costume de assistir, e tenho costume, principalmente nos júris que eu vou atuar, eu tenho costume de ir lá assistir como é o comportamento do promotor, da promotora. E eu já vinha acompanhando ela de outros julgamentos que eu assisto, e quando eu vi que era ela, eu falei, bom, vou acompanhar um pouco mais. Aí eu fui assistir uns 3 julgamentos dela lá. Gente, ela fazia assim, ela narrava os fatos e não é isso, a pessoa era. Pô, o que ela está fazendo? E eu cansei de ver advogado parado, olhando lá aquilo acontecendo, falando, meu Deus, coitado do réu, está sendo fritado ali e o cara não está, sabe, esboçando. Mas é o que você falou, Sara. Cabe ao advogado a postura que tem que ser tomada, né? Não tenha dúvida disso aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui, o que eu tinha hoje aqui, era no sentido de falar para você a questão, principalmente das provas. Quarta-feira eu vou falar da questão da oratória falar do debate, que é o 476, né? A gente vai falar que é 1h30, que tem réplica, tem tréplica, quando vai ter réplica, quando não vai ter, quando vai ter tréplica, quando não vai ter. Tem uns detalhezinhos que a gente vai avaliar aqui. Tá? Vamos olhar o 476 em diante, tá? Para a gente, talvez não consiga fechar na quarta o júri, talvez na segunda a gente feche para a gente entrar em recurso. Tá? Ok? Dúvidas, reclamações, não esqueçam de ler o material que eu deixei lá, tá? Faz o trabalho aquele lá é um julgamento interessante que teve, né? Emblemático,
e que vale a pena vocês olharem, porque é o que está acontecendo hoje. Acontece isso ainda hoje, está acontecendo e vai continuar a acontecer até que as defesas consigam ter o equilíbrio num julgamento. Dúvidas? Vocês estão muito quietinhos hoje, acho que é segunda-feira. Tem uma pergunta? O silêncio é muito bom. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Olha só. Espero que tenha sido a primeira. Professor, você está seguindo. A apostila? Se eu estou seguindo a apostila? Não, eu estou começando pelo júri. A apostila está lá no recurso. Se eu não me engano, tá? Porque primeiro eu tenho que passar o júri para depois entrar em recurso. Não posso entrar em recurso antes. Por isso que eu estou perdido aqui. Não, mas lá embaixo, provavelmente, alguém até mencionou aí na questão lá do júri, né? No roteiro do júri. Eu tenho um roteiro do júri lá que eu botei. Cada artigo explicando tudo direitinho. Mas olha ela lá na apostila tem. Tá? Inclusive na apostila, eu coloquei aí para vocês a questão de sentença, diferença de sentença, decisão, interlocutória, coisa desse tipo. Que vocês já estudaram isso também. Com certeza já estudaram essa questão aí. Mas eu coloquei para, já que a gente vai trabalhar com recurso, eu coloquei aí essa questão também aí das decisões. Ok? Valeu. Então, nos vemos quarta-feira. Nenhuma pergunta mais? Desligando, hein, galera? Boa aula aí para vocês, quem for dar aula agora, quem for assistir. Obrigado por estarem presentes aí. Valeu, beijo a todos, se cuidem.